paz, igreja. Amém. Pela graça que o nosso bom Deus nos dá, aqui estamos para a glória dele. Amém. Livro de Mateus, capítulo 6. Eu quero ler do versículo 31 ao 33. Diz a palavra: portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém, igreja? Eu vou ler também, e vou pedir para a igreja já achar, 1 Pedro, no capítulo 5. Deus está sempre no controle de tudo. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 12, versículo 25, diz que a ansiedade do coração do homem o abate, o deprime. Deus nos dá segurança da nossa salvação, por isso nem a morte pode nos ameaçar. A ansiedade é sofrer antes de algo ruim acontecer e tira o nosso sossego. A ansiedade tira a nossa paz, ela tira o nosso foco. Filipenses diz, no livro de Filipenses, diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O inimigo tenta nos tirar o foco, por isso a nossa mente tem que estar guardada em Jesus. O inimigo sabe o que fazer para poder tirar a nossa confiança e os nossos olhos do Senhor. Eu vou relatar aqui uma historinha que eu ouvi ainda essa semana. Eu achei muito interessante que um pastor falou a respeito, ele deu um belo exemplo a respeito de ansiedade. Então ele dizia que uma criança, ela deveria ter mais ou menos entre 6 e 7 anos, ela ouviu uma propaganda dizendo que o circo que estava na cidade iria embora naquela semana. E era a última semana que ele estaria para fazendo a sua apresentação. Aí a criança, como nunca tinha ido no circo, ela pediu para o pai se ele a levaria. E ele disse que sim, que a levaria. Só que naquela semana, o pai dessa criança ele estava trabalhando à noite, então quer dizer que ele só poderia levá-la no sábado. E aí a criança então ficou toda eufórica. E essa criança começou a lembrar o pai todos os dias do compromisso que ele havia assumido com ela para poder levá-la ao circo. Porque a criança perguntou ao pai o que era o circo. E o pai explicou em poucas palavras o que era. Mas ele ficou muito curioso e pediu então. E aí todos os dias ele estava lembrando desse pai a respeito do compromisso que ele tinha marcado com ele. Na segunda-feira, essa criança deixou um bilhete no sapato do pai, lembrando do compromisso que havia assumido. Na terça-feira, a mesma coisa. Na quarta-feira, a mesma coisa. E a ansiedade dessa criança foi só aumentando. Quando chegou na quinta-feira, que se aproximava o dia dessa criança ser levada nesse circo, o que aconteceu? Ele já não dormia mais. E ele passava as noites sem dormir. Ficou na noite de quinta-feira, na noite de sexta-feira. E quando foi na sexta, ele também ficou sem se alimentar, porque até a fome ele perdeu. Aí quando foi no sábado, já às 5 horas da manhã, essa criança bateu na porta do quarto do pai, lembrando ao pai, acordando ele, lembrando que ele haveria de levá-lo ao circo. Mas o pai disse: é às 10 horas, ainda são 5 horas da manhã, a gente pode dormir mais um pouquinho. Mas a criança ficou sentadinha no sofá da sala, aguardando enquanto o pai descansava mais um pouco. Quando chegou, se aproximou do horário, esse pai já pegou a criança e foram para o circo. Chegando lá,
Na primeira apresentação, a criança estava toda atenta. Na segunda também. Mas na terceira, o sono pegou. E essa criança dormiu o restante do show inteirinho. E ele não pôde ver nada. Quando terminou, o pai pegou essa criança no colo e levou para casa. Quando foi às 5 horas da tarde, essa criança despertou. E perguntando para o pai a respeito do circo. Aí o que o pai disse? Que ele não aguentou. Porque a ansiedade dessa criança foi tão grande, igreja. Veja bem, qual é a moral da história? Ele não viveu os dias de espera. Ele antecipou esses dias. E por isso, por ele não ter vivido, pela ansiedade ter tomado conta dele, ele ultrapassou todos os limites dele próprio, da espera que ele haveria de ter para poder aguardar esse dia. E a ansiedade fez com que ele perdesse o melhor do espetáculo. Então a gente aprende o quê? Que a ansiedade que é criada no coração do homem, quando há uma promessa de Deus na vida dele, ele tem que saber guardar, saber esperar, sem ansiedade. Porque a ansiedade faz você atropelar o tempo e você não vive o dia a dia. E por isso, muitas vezes, a ansiedade tira o nosso foco e ela tira também o prazer da vitória. E a vitória vem. Sabe por quê? Porque o Pai, quando promete, ele não se esquece daquilo que prometeu. E assim, a gente começa, a ansiedade traz, ela faz com que a gente comece a perder a confiança em Deus. Ou seja, a confiança no Pai, que é o que a gente não pode deixar isso acontecer. Aqui no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, a igreja acompanha comigo, nos versículos 7 e 8. Eu vou ler juntamente com a igreja. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. No versículo 8, aqui vem um alerta. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? E é verdade, igreja. A palavra de Deus, ela nos instrui em tudo. E aqui, mais uma vez, ela fala que a ansiedade não faz bem para o homem que espera no Senhor. Aquele que espera no Pai não pode perder o foco. Porque realmente o diabo, primeiro ele tira o foco que a gente tem em Jesus, que é com quem a gente tem feito. Depois ele tira você da presença. E depois? O que mais ele vai tirar? Então ficamos todos alertos. E como a palavra diz, vigiai. Porque a ansiedade não é algo que faz bem ao homem. Para aquele que espera no Senhor, a ansiedade é algo que a gente tem que orar e pedir para Deus, para que Ele venha tirar de nós, para que a nossa fé seja maior do que qualquer ansiedade que possa tomar conta do nosso ser, do nosso coração. E essa palavra que eu vejo na igreja, e volto com a diaconisa Elsa. Amém?